Olá, alunos do nono ano da Escola Inês Prado. Aqui é a professora Ana Júlia. Espero que vocês estejam bem. E eu vim aqui novamente, né, para passar aí as informações a respeito do último bloco, né, do oitavo bloco de atividades, tá? Então, eu preparei os slides aqui e a gente vai começar, então, com as explicações. Ele é um pouquinho extenso, tá, pessoal? Tem bastante conteúdo importante. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai retomar aí algumas informações sobre as estruturas celulares, que vocês, na verdade, já estudaram um pouquinho lá no sétimo ano e também no oitavo ano, tá? Então, aqui a gente tem a imagem de uma célula, né, de uma célula animal, e aqui as principais características, né, estruturas e organelas que fazem com que essa célula se mantenha funcionando e viva, né? E só para retomar um pouquinho, todo ser vivo é composto por essa unidade básica, né, que é a célula, tá? E é isso que confere vida a esse ser vivo. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais na parte do núcleo, tá? Então, o núcleo é essa região aqui, né? Ela é composta aqui por algumas estruturas principais que estão em destaque aqui, né? E o núcleo, é no núcleo, na verdade, que se encontra o material genético dessa célula, né? Que a gente mais conhece, na verdade, como sendo os genes, né? Que carregam as informações a respeito do nosso organismo. E além disso, o núcleo ele coordena todas as funções celulares, então ele que comanda aí todas as outras organelas celulares, digamos assim, e ele é constituído de várias outras estruturas. Então temos aqui a carioteca, o nucleoplasma, a cromatina, que são os próprios cromossomos, e o nucleolo, tá? Eu vou falar desses componentes aqui no próximo slide, ó. Então, o que seria a carioteca? Aqui a gente tem, né, uma foto ampliada do núcleo. A carioteca seria essa membrana que cobre o núcleo, tá? E que acaba separando ele do resto da célula e principalmente do citoplasma, tá? Cada cromossomo que a gente vê aqui, ó, esses são exemplos de cromossomos, ele é formado por filamentos de cromatina, tá? E aí é formado então por uma longa molécula de DNA, né? Que é onde a gente tem lá os genes com as informações a respeito do nosso organismo. E o nucleolo, que é toda essa parte mais interna aqui, ó, ele vai concentrar o que a gente chama de RNA ribossômico, né? Que é o ácido ribonucleico ribossômico. Não precisa memorizar esses nomes, tá, pessoal? É só a nível de curiosidade mesmo, para vocês depois entenderem como que funciona a questão hereditária no nosso organismo, a questão genética, tá? Então aqui é só uma introdução mesmo do assunto. Então, aqui a gente fala um pouco agora sobre o próprio material genético, né? Então, ó, as estruturas responsáveis por determinar as características dos seres vivos compreendem o seu material genético, que no caso dos seres humanos fica no núcleo da célula, como eu já havia falado antes. O material genético ele é formado por moléculas de ácidos nucleicos, que a gente define aqui, né, e resume como sendo DNA e RNA. Tá? Isso é o material genético que está presente, então, no interior do núcleo das nossas células. O material genético é quem determina as características, o funcionamento das estruturas e até mesmo o comportamento dos seres vivos, certo? Então, todos os seres vivos vão ter no núcleo das suas células, né, o material genético, tá? Que vai ser aí o determinante de todas as características físicas, do funcionamento do organismo daquele indivíduo e também do comportamento que esse indivíduo vai ter. E aqui, então, a gente vê uma simples diferença, né, do RNA para o DNA, tá? Então, o RNA, ele é formado por uma fita simples, né, conforme a gente vê aqui, e o DNA, ele é formado por uma dupla hélice, que a gente chama, ou são duas fitas, na verdade, de genes, né? E aí a gente chama isso de dupla hélice porque acaba formando de fato uma dupla hélice, né? Porque ela é toda emaranhada, tá? E as principais funções, então, do DNA são armazenar e transmitir as informações genéticas e funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA, tá? E aí, então, para a gente conseguir entender melhor
toda essa parte da genética dentro do nosso organismo, tá? Aqui eu vou falar mais do organismo humano agora. A gente tem que entender os processos de divisão celular, tá? Eu não sei se vocês se recordam também desse assunto, né? A gente já abordou ele em outros anos. Na verdade, no nosso corpo existem duas formas de o corpo produzir novas células, que é chamada de mitose ou através do processo de meiose, tá? Os dois processos são bem semelhantes, mas tem uma diferencinha que é importante a gente saber. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo, tá? Dentro de cada uma das nossas células do organismo humano, né? A gente tem 46 cromossomos, tá? Lá dentro do núcleo de cada uma das nossas células. Então, para acontecer esse processo de mitose aqui, o que vai acontecer inicialmente? Vai haver, aqui inicialmente a gente tem uma célula com 46 cromossomos, vai haver a duplicação do DNA, do material genético dessa célula. Então, de 46, eu vou dobrar esse número, vai para 92 cromossomos, tá? E aí, depois dessa duplicação do DNA, acontece a separação aqui, ó. Então, é como se cada cromossomo desse fosse cortadinho aqui ao meio, né? Tanto esse cromossomo aqui é um exemplo, né? O vermelho como o azul, ele vai ser cortado ao meio. A célula, ela vai aumentar o seu tamanho, né? A membrana plasmática que envolve ela, que é essa estrutura mais externa aqui, ela vai aumentar o seu tamanho e aí, então, ela vai se cortar ao meio, dividindo, então, essa quantidade de material genético presente na célula. Então, inicialmente tinha-se 46 cromossomos, duplicou-se, né? Dobrou-se esse número, foi para 92, e depois aqui divide pela metade novamente. De 92 volta a ser 46 cromossomos. E aí, então, esse processo de mitose, ele gera duas células filhas, né, que a gente chama, que são idênticas à célula inicial, à célula mãe. Por que são idênticas? Porque justamente elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula inicial aqui, tá? 46 cromossomos. E as células geradas nesse processo aqui, elas são úteis no nosso organismo para favorecer o crescimento do corpo, né? E para regenerar estruturas ou tecidos que foram prejudicadas ou morreram ao longo do processo natural da vida, tá? Então, essas células, elas são úteis para essas questões aí, ou crescimento ou regeneração dos tecidos, tá? Agora vamos ver a meiose, que é um pouquinho diferente. No caso da meiose, inicialmente também a gente tem uma célula com 46 cromossomos, tá? Também vai acontecer a duplicação desse DNA. Então, de 46 cromossomos, essa célula vai ficar com 92 cromossomos. Só que aí vai acontecer dois processos de divisão celular aqui. Um inicialmente só separando mesmo os cromossomos, como está acontecendo aqui, e depois dividindo esses cromossomos novamente ao meio, tá? Ficando, ó, esses filetes, né, de cromossomos separados mais uma vez. Então, no processo de meiose, acontecem duas divisões celulares. E por conta disso, aqui no final, a gente acaba obtendo 4 células filhas, só que cada uma delas vão ter a metade da quantidade de cromossomos que a célula mãe. Então, inicialmente aqui ela tinha 46 cromossomos, as 4 células filhas originadas desse processo de meiose vão ter apenas 23 cromossomos cada uma, tá? Então, é um pouquinho diferente o processo. E aí, essas células, né, originadas no processo de meiose, elas são importantes porque elas dão origem aos gametas do nosso organismo. O que são os gametas? São justamente as células reprodutoras. No caso da mulher, são os óvulos, e no caso dos homens, os espermatozoides, tá? E vejam que curioso, por que essas células elas necessitam ter apenas 23 cromossomos? Porque justamente para formar um novo indivíduo é necessário que essas células se unam, né? Elas acabem se fecundando, se juntando. Então, 23 cromossomos contidos em um óvulo feminino,
juntando com 23 cromossomos do espermatozoide masculino, a gente então origina o zigoto, que é a primeira célula de um novo ser vivo, né? Do futuro bebê, tá? E aí essa célula, então, ela é completa, ela tem 46 cromossomos. E a partir dela é que vão acontecer sucessivas mitoses e vai se dar origem aí, né, a toda a estrutura do novo bebê, tá? Então, as células originadas na meiose, elas viram os nossos gametas, as nossas células reprodutoras, tá? Isso é bastante importante vocês saberem. E aí, então, ó, é o que eu acabei de explicar. Cada gameta continha metade da informação genética da nossa espécie, ou seja, 23 cromossomos cada, e depois da fecundação, os cromossomos do óvulo e do espermatozoide se uniram, formando um ser, né, uma célula com 46 cromossomos, tá? Aqui tá justamente uma imagem, né, demonstrando aí a fecundação, né, os diversos espermatozoides tentando, então, fecundar esse único óvulo, tá? Outros seres vivos possuem outras quantidades de cromossomos, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui que eu falei, esses números de cromossomos, são referentes a nós, a seres humanos. Mas, por exemplo, ó, o elefante, ele possui 56 cromossomos. Já o milho, né, que é um vegetal, ele possui 16 cromossomos. Então, para cada ser vivo, vai ser um número específico de cromossomos, né? Isso é uma particularidade de cada espécie, tá? E agora aqui, então, analisando essa imagem, ó, pessoal, aqui vamos imaginar que todas essas flores aqui, né, elas são todas da mesma espécie, mas a gente consegue verificar que elas têm diferentes tonalidades, né, diferentes cores. Mas isso aqui, né, embora ela seja da mesma espécie, como que pode ela ter essas variedades, né, essas diferenças? Então, o que que a gente consegue constatar? Que essas diferenças visuais, elas podem ter origem em fatores ambientais, né? Mas principalmente elas são influenciadas por fatores genéticos de cada indivíduo, né? Igual nós seres humanos, nós somos todos da mesma espécie. No entanto, na aparência, nós não somos todos iguais, né? A gente tem tipos de cabelos diferentes, cores de cabelos diferentes, cor de pele, estatura, enfim, cor de olho, formato da orelha, formato do nariz, formato da boca. Então, tudo isso é influenciado pela questão genética, pela herança que a gente herdou dos nossos familiares, tá? E o estudo da genética, ele possibilita justamente a gente compreender como acontece esse processo, né? De transmissão de características passadas justamente de pais para os seus filhos, tá? E aí, então, a gente parte para uma área da genética que é chamada de hereditariedade, que é justamente essa transmissão de características de uma geração para outra, tá? Essas características, ó, elas se manifestam principalmente em função de informações que estão no nosso DNA, né? E que se encontra, então, enovelada lá no núcleo das nossas células sob a forma dos cromossomos, tá? Então, são os cromossomos que vão carregar todas essas informações. E os cromossomos estão dentro do núcleo de cada uma das nossas células, tá? E aí aqui a gente vê um experimento de Mendel. Mendel, ele foi um cientista muito importante, né? Ele contribuiu muito para o entendimento da genética. E aqui eu vou explicar de forma bem sucinta qual foi o experimento dele e no que ele colaborou, né? Com a descoberta desse experimento. Então aqui, ó, geração P seria geração parental, tá? Ele fez alguns experimentos utilizando sementes de ervilha. Então, o que ele pegou aqui, ó? Ele pegou ervilhas verdes e cruzou com ervilhas amarelas. E aí, então, desse cruzamento, ele obteve apenas ervilhas amarelas, tá? Que a gente chama aqui de geração F1. Aí ele pegou todas essas ervilhas amarelas aqui resultantes, né, dessa geração parental aqui e autofecundou essas ervilhas, tá? E aí, curiosamente, ele obteve, ó, 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes nessa segunda geração aqui. Então, vejam que curioso, né? A característica lá teoricamente, avós, né, dos avós dessa ervilha aqui, reapareceu, né? Embora ele tivesse cruzado aqui ervilhas amarelas,
apareceu algumas aqui que eram verdes, tá? E aí, a partir disso, ele conseguiu, então, explicar, né? Ele propôs, na verdade, que existia fatores aí genéticos, né? Que acabavam influenciando as gerações futuras, né? Porque eram transmitidos dos pais para os seus descendentes, tá? Então, a partir desse experimento bem simples, é que houve aí um grande avanço no entendimento da genética. E aí, aqui a gente consegue entender o que são exatamente genes e alelos, tá? Então, os fatores genéticos propostos por Mendel eram, na verdade, segmentos do DNA que carregam informações capazes de condicionar as características dos indivíduos. Esses segmentos de DNA foram, então, chamados de genes. Então, no cromossomo lá, nos 46 cromossomos que nós temos, existem vários genes, cada um para cada uma das características do nosso corpo, né, do nosso organismo, e que eles estão, então, organizados ali dentro desse cromossomo, tá? Nesse segmento de DNA. E aí, por isso que eu digo aqui, ó, os genes, então, eles estão localizados no cromossomos, e em organismos diploides, que no caso, né, de nós seres humanos, são organismos com 46 cromossomos, durante o processo de divisão celular, os cromossomos, eles se organizam aos pares, né? Então, um cromossomo é sempre vindo da parte masculina e o outro herdado da parte feminina. Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer célula do nosso organismo e fizer uma análise do cromossomo, né, dos cromossomos, aliás, que nós temos dentro de nós, metade daqueles cromossomos foram originados, né, vieram, aliás, dos nossos pais, e metade, 23, vieram da nossa mãe, tá? Formando aí nós, né? Por isso que a gente tem justamente características muito semelhantes, né, com nossos pais. Porque justamente a gente herda 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. 23 com 23 totaliza aí o total de cromossomos, que é 46 cromossomos que nós temos em todas as células, tá? Para cada característica, existe uma região específica nos pares de cromossomos em que se localizam os genes que a determinará. Então, esses genes são denominados alelos, tá? E eles podem existir sob diferentes formas. Então, ó, só para vocês entenderem, aqui é como se fosse, né, ó, 2 filamentos de DNA, o cromossomo. Aí, aqui é um gene, aqui é outro gene. Aqui é um gene, aqui é outro gene. Então, eles ficam organizados em pares, né? E eles estão localizados na mesma região de cada um dos cromossomos e eles são referentes a uma mesma característica. Então, veja que o gene localizado nesse cromossomo é referente ao formato do queixo dessa pessoa. E o desse daqui também é referente ao formato do queixo da pessoa, né? Esse gene aqui, ó, cada um no seu cromossomo também é referente aí ao formato dos olhos, mas eles são chamados de genes alelos, por quê? Porque eles formam pares, né? Com a mesma característica, tá? E aí, então, os alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos. Então, para facilitar o nosso estudo aqui, né, e o estudo da genética, ele aborda muito isso, a gente usa letras, tá? Para identificar cada um dos genes. Então, os genes dominantes, pessoal, que domina sobre o outro gene, né, eles são sempre representados por letras maiúsculas, tá? Um exemplo aqui, ó, AA, azão, azão. E os genes que são recessivos, eles são representados, né, identificados com letras minúsculas. Então, seria aqui, azinho, azinho, tá? E aqui a gente tem essas situações também, ó. Então, nesse cromossomo aqui, a gente tem para o formato do queixo azão e no outro cromossomo também azão. Para formato dos olhos, ó, a gente tem Bzão e aqui é Bzinho. Então, esse gene aqui ele é recessivo, né? Então, é a característica dominante que vai sobressair aqui ao invés de ser o recessivo, porque ele é mais fraco, digamos assim, né? Então, sempre os genes eles vão ser identificados no DNA, né? E vão estar lá organizados no DNA em pares e dessa forma, o gene dominante e o gene recessivo.
Aí a gente vai, então, entender o que seria o genótipo, tá? Então, quando a gente retoma aí os experimentos de Mendel, a gente vê que as plantas da ervilha, por exemplo, elas têm 2 genes, né? 2 alelos dominantes, azão, ou 2 alelos recessivos, azinho. Ou pode ainda ter um alelo dominante e um recessivo, que seria azinho, tá? Então, só para vocês entenderem também os nomes, né, que a gente dá para cada característica, né, para cada tipo de gene. Então, vamos lá, ó, cores das ervilhas. Então, se é um azão aqui, ó, significa que ela é amarela, tá? Porque, na verdade, a cor amarela ela é dominante sobre a cor verde. Então, se a gente tem 2 azão, significa que ela vai ser amarela. E nesse caso aqui, a gente tem um gene, né, um alelo homozigoto dominante. Por que homozigoto? Porque são iguais, eu tenho letrinhas iguais e os dois são dominantes, tá? Os dois são letras maiúsculas. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um azão e um azinho. Como o azão é dominante, a cor verde aqui ela não vai aparecer, né? Então, essa ervilha ela vai ser amarela. No entanto, esse gene aqui ele é heterozigoto. Por quê? Porque nós temos uma letra grandona, maiúscula, representando o dominante, o gene dominante, e uma letra minúscula, representando o gene recessivo, tá? Então, aqui a gente tem ele como sendo heterozigoto. E aqui, ó, homozigota recessiva. Por quê? Porque nós temos, homo, porque são 2 letrinhas iguais, no entanto, elas são recessivas, né? E aí a cor, nesse caso, para esse tipo de par de alelo aí, ele vai ser verde, tá? Então, vejam que homozigota é quando ele tem o genótipo igual, azão ou azinho. E heterozigoto é quando ele tem o genótipo diferente, né? Então, um vai ser azão e o outro, obrigatoriamente, é o azinho, certo? E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Ó, vamos imaginar aqui essa raça de gado, tá? Essa espécie aqui de gado. Então, existe ele na pelagem preta e existe ele também na pelagem vermelha, tá? E aí a gente vai chamar, então, os genes específicos aqui, ó, de bezão e bezinho, tá? O bezão seria para cor preta e o bezinho para cor vermelha. Então, nesse caso, ó, esse boi aqui que tem pelagem preta, ele vai ser ou um gene homozigoto dominante, ou ele vai ter bezão, ou ele vai ser heterozigoto, que vai ser o bezão, que, né, é o referente à cor preta, que domina a cor vermelha, que seria o bezinho. E obrigatoriamente esse boi aqui com a pelagem vermelha vai ser o homozigoto recessivo. Ele não vai ter nenhum bezão aqui, porque senão ele teria a pelagem preta, tá? E como ele tem a pelagem vermelha, então ele vai ser bezinho, certo? Agora a questão do fenótipo. O fenótipo são as características que podem ser observadas em um indivíduo. Então, por exemplo, no caso de novo das ervilhas, né? Então, a gente tem aqui, ó, o genótipo seria o gene mesmo, né? A nomenclatura que a gente usa para determinar o gene. E o fenótipo seria a aparência que esse gene fornece ali para aquele ser vivo, tá? Então, se o genótipo for azão, a ervilha vai ser amarela. Esse é o fenótipo dela. Se o genótipo for azão-azinho, a ervilha também vai ser amarela, porque o gene aqui, azão, ele domina sobre o gene azinho, né? Então, a cor verde aqui não vai aparecer. Já se a gente não tiver o azão, né? Se a gente só tiver o azinho, o que vai acontecer? Ele vai ser verde, né? E então esse é o fenótipo referente a ele, tá? Genótipos distintos, eles podem ser expressos como um mesmo fenótipo, que é o que a gente observa aqui para as sementes amarelas, né? Então, azão ou azão-azinho são genótipos diferentes, mas que são expressos aí no mesmo fenótipo, que seriam as sementes amarelas, tá? A característica que a gente vai observar no indivíduo. Aqui um outro exemplo, né? Os fenótipos, eles também podem ser, que é a aparência justamente, eles podem ser influenciados por algum fator ambiental.
Que é o caso, pessoal, por exemplo, do gato, tá? O gato siamês, a pelagem dele, ela é influenciada pela própria temperatura corporal do animal. Então, por exemplo, nas regiões do corpo, né, em que a temperatura é mais elevada, a cor da pelagem é clara, ela é branca. E nas extremidades do corpo, em que a temperatura ela é um pouco mais baixa, então aqui ó, na cauda, nas patas, na orelha e na região do focinho, a pelagem é mais escura, tá? Então nós temos a influência da característica externa sendo genética, mas também ambiental, tá? Pode sofrer influências do fator ambiental e até comportamental daquele organismo, tá? E aqui a gente vê agora essa questão da genealogia, tá? A genética, ela também se dedica, então, a fazer análises dos ancestrais e dos descendentes de uma pessoa, né? O que é denominado genealogia. E aí, para representar esse histórico de descendentes, para estudar melhor uma característica genética na família, os cientistas, eles costumam elaborar algumas representações. Então, como, por exemplo, as árvores genealógicas, que eu acho que com certeza vocês já viram, né? Que é que a gente coloca, por exemplo, foto dos avós, dos pais da nossa mãe, dos pais do nosso pai, e aí os filhos, né, dos nossos pais, nós, os irmãos. Ou isso pode ser representado também através de heredograma, tá? Que é essa representação aqui que talvez vocês não conheçam, que é uma representação um pouquinho nova e que é muito usada aqui na genética. E a análise desses heredogramas, ele permite entender como se deu ou se dará a transmissão desses genes, desses alelos entre as pessoas. E aí também possibilita a realização de cálculos de probabilidade, né? De alguma característica genética a seus progenitores, a seus descendentes, tá? Então aqui tem uma simples legenda, né? Então quando é redondo significa que é uma mulher sem a característica investigada, né? Se ela é branquinha, né? Ou sem nenhuma coloração. O quadrado é sempre o homem, tá? Também sem a característica investigada. Se é uma bolinha pintada, é porque é uma mulher do sexo, né? Feminino aqui, mas com característica investigada. Tem uma doença, provavelmente, ou tem alguma característica que é o que a gente quer saber. Se é um quadradinho pintado, é do sexo masculino com a característica, tá? Aqui significa, então, que é a união, né, entre homem e mulher. Aqui é divórcio. Essa característica aqui indica que é um casal que não teve filhos, tá? E aqui os irmãos, né? Quando tem vários assim grudadinhos, são os irmãos. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, debatendo o exemplo do albinismo, né? O albinismo é uma doença em que o corpo da pessoa ele tem ausência de melanina, que é o que dá coloração à nossa pele, aos pelos, enfim. E aí, então, a gente tem essa informação, ó. O genótipo azão é para pessoa que não tem albinismo, tá? O genótipo azão-azinho também é para uma pessoa que não vai apresentar o albinismo. E no caso do gene recessivo, a pessoa daí sim apresenta a doença, tá? E aí vamos imaginar essa situação, ó. Então a gente tem aqui um casal que não tinham a doença, tá? Então vejam que tá em amarelo aqui, eles não têm albinismo. Eles tiveram um filho que também não tinha albinismo e ele casou com uma mulher albina, tá? Por isso que aqui o quadrinho dela, o desenho dela, o círculo tá pintadinho, tá? Então ela tem albinismo. E aí, dessa união, eles tiveram 2 filhos, 2 meninos, um deles, o Vitor, sem albinismo e o Gustavo com albinismo, tá? E aí, a pergunta que eu faço aqui, ó, é o seguinte, aqui é um possível terceiro filho, né, que ainda não nasceu, tá? Ó, tem a legenda aqui. Qual a probabilidade desse terceiro filho nascer com a doença? Assim como o Gustavo nasceu também com a doença, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa análise aqui dos genótipos, né? Para saber qual a probabilidade desse terceiro filho, então, nascer com a doença. Então, o que a gente consegue constatar? Ó, a Lívia, ela tem albinismo. Então, ela obrigatoriamente é desse tipo de genótipo aqui, ó, ela tem azinho. Já o Valentim, ele não tem albinismo, mas pelo fato dele ter tido um filho, já que é albino, ele com certeza tem o gene recessivo para essa doença, tá? Então ele não é albino, por isso ele tem o azão, mas ele tem o gene para
essa doença, tá? O gene recessivo aqui azinho. Então, os gametas, né, desses indivíduos sempre vão herdar essas características. Os óvulos da Lívia sempre vão ter, para essa informação, o gene azinho, e os espermatozoides do Valentim sempre vão carregar o gene ou o azão ou o azinho, tá? E aí a gente faz então o cruzamento. Então, considerando aí que a Lívia ela é azinho e o Valentim azão e azinho, a gente faz o cruzamento, ó. Azão com azinho vai dar sem albinismo. Azão do Valentim juntando com esse azinho da Lívia também vai dar uma criança sem albinismo. Agora, juntando com esse espermatozoide aqui, que está carregando o gene azinho, com o da Lívia, que também carrega o azinho, aí sim nós temos a chance de ter uma criança com albinismo. E o mesmo acontece aqui, ó, no cruzamento desse alelo, né, desse gene, com esse, também é favorável para o nascimento de uma criança com albinismo. Então, nesse caso aqui, nós temos 50% de chance de mais um filho desse casal vir com a doença, né? Nascer com a doença com o albinismo, tá? Então, a genética ela tem essa atuação na questão da probabilidade, tá? É bem interessante. Um outro exemplo aqui de probabilidade, né? Então, qual é a chance, por exemplo, de nascer um menino ou uma menina, né? Essas chances, elas são iguais? Então, ó, dos 46 cromossomos que nós temos aqui, ó, que está sendo representado aqui por essa imagem, 2 deles, pessoal, são cromossomos sexuais, tá? Que no caso de uma mulher, sempre vai ser chamado de XX. E no caso dos cromossomos masculinos, também nós temos aqui 46 cromossomos, um parzinho deles, 2 deles são cromossomos sexuais, e no caso do homem, eles são chamados de X e Y, tá? Então, no caso aqui, os óvulos da mulher, eles sempre vão carregar informação para, né, cromossomo sexual X. Já no caso dos espermatozoides, alguns carregam a informação com X, outros carregam o cromossomo sexual Y, tá? Então, se a gente juntar o óvulo X com o espermatozoide X, nós vamos ter aqui um óvulo XX, né? Que também está sendo mostrado aqui, ó, que daí é o sexo feminino. Se a gente juntar esse X aqui com o Y, né, um espermatozoide que tenha o cromossomo sexual Y, nós vamos ter sexo masculino, né, um menino, certo? Então, esse cruzamento aqui, ó, ele é sempre feito da mesma forma que a gente fez ali da Lívia e do Valentim. A mulher, ela só tem cromossomo X, né, cromossomo sexual, que é o que vai determinar o sexo da criança, e o homem, ele tem cromossomo sexual X e cromossomo sexual Y. Então, quando a gente junta X com X, vai dar mulher. X com X, novamente mulher. Agora, o X da mulher com esse outro Y aqui do homem é um menino. O X da mulher com o Y do homem é menino. Então, nesse caso, a chance de nascer um menino ou uma menina é de 50%. Ou seja, a probabilidade é igual, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? É bastante conteúdo, é bastante novidade para vocês. Mas qualquer dúvida eu vou estar à disposição aí para tirar as dúvidas, né? Nos plantões, tá? E aí vocês têm, então, 10 questões de múltipla escolha a respeito desse assunto para fazer lá no aplicativo, tá? Então, espero que eu tenha auxiliado aí. Bons estudos para vocês e até a próxima!